Comissão de Educação quer que o governo regulamente repasse de duodécimos para universidades. CCJ vai cobrar do governador cumprimento da lei que anistiou bombeiros e policiais militares. E plenário discute empréstimos para o governo do estado. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O presidente da Comissão de Educação da Alerj cobrou do governo do estado a regulamentação da emenda constitucional aprovada pela Casa no final de 2017, que garante o pagamento de duodécimos para as universidades estaduais. Os duodécimos são repasses obrigatórios e que devem ser transferidos direto do Tesouro Estadual para as universidades. É o mesmo mecanismo que garante o orçamento dos poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público. A partir desse ano, o Poder Executivo está obrigado a transferir mensalmente 25% do orçamento previsto para as universidades. Em 2019, o percentual aumenta para 50% e em 2020 atingirá 100% através dos duodécimos, garantindo a autonomia que as instituições pedem há muitos anos. Os reitores das universidades reclamaram que a lei ainda não está sendo cumprida. Segundo a reitora da UESO, Maria Cristina de Assis, nos meses de fevereiro e março, a universidade recebeu repasses no valor de R$ 342 mil, quando deveria ter recebido R$ 600 mil. Para a reitora, o problema está no entendimento da Secretaria de Fazenda de que os duodécimos deveriam ser utilizados para o pagamento de pessoal e não apenas para o custeio. Essa emenda constitucional ela teria que estar sendo aplicada em janeiro de 2018, fevereiro de 2018, e pelo que eu vi aqui hoje, ainda está se discutindo que recursos humanos faz parte desses 25%. Ok, a emenda constitucional fala de 25% da lei orçamentária, então envolve recursos humanos e custeio. Mas a universidade com 25% não consegue pagar recursos humanos. Então hoje, duodécimos, a emenda ela fala da transferência do orçamento em duodécimos para a universidade. A instituição do duodécimo deve mudar a forma de gerenciamento do orçamento. O que tem acontecido até o momento é um gerenciamento do orçamento nos moldes antigos. Nós queremos avançar para esse novo modelo de transferência dos recursos em duodécimos. O presidente da Comissão de Educação defendeu a criação de uma conta própria para que as universidades recebam os duodécimos e que esse recurso seja utilizado exclusivamente para o pagamento do custeio das instituições. A sugestão é a seguinte, que a gente pegue 25% do duodécimo de custeio e coloque nessa conta específica, tá? 25% do custeio, né? A remuneração de pessoal, o governo tem a sua responsabilidade, é a prioridade 1 na execução das despesas do governo. Pegar 25% dos recursos do custeio em duodécimos mensais, que darão menos de 9 milhões para as 3 universidades por mês, isso já daria às equipes das reitorias um pouco de folga na sua decisão, que conta pagar esse mês. Não ficar na dependência exclusiva aí do calendário do repasse do governo. A subsecretária de Política Fiscal da Secretaria de Fazenda informou que vai criar um grupo de trabalho para definir as regras da emenda constitucional. Com relação à regulamentação da lei, eu acho que tem que haver um grupo de trabalho, uma proposta da secretária, capitaneada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com os gestores supervisionados e junto com a Fazenda decidirem, então, essa portaria para ser regulamentada. Já o presidente da comissão, deputado Comte Bittencourt, marcou uma outra audiência para o mês de abril para saber o que ficou definido nesse grupo de trabalho. Um debate que nós vamos levar agora para dentro do governo, através das lideranças do governo na casa. A SECT, a Ciência e Tecnologia, está constituindo um grupo de trabalho. Já deixamos agendado aqui uma próxima audiência na segunda quinzena de abril. Estaremos completando quase 4 meses da execução desse orçamento para ver o efeito concreto do trabalho do grupo que está sendo implantado. A Comissão de Constituição e Justiça vai se reunir com o governador para cobrar os direitos de policiais militares e bombeiros
que participaram de uma greve em 2012. A Alerj aprovou em 2013 uma lei de anistia dos servidores, garantindo a reintegração e o pagamento dos salários cortados durante a greve. Em setembro do ano passado, a CCJ enviou um ofício aos comandos da Polícia Militar e dos bombeiros, determinando o cumprimento da lei de anistia e também o pagamento do salário dos servidores. A Procuradoria do Estado enviou um parecer contrariando a decisão da Alerj. Vamos solicitar uma reunião ao governador. Já foi conversado com o deputado Gustavo Tutuca para que marque para a próxima semana e tenho certeza que o governador vai receber a Comissão de Constituição e Justiça e vai mandar implementar a lei. É um absurdo, né, no nosso entendimento, um secretário ou um comandante de qualquer uma das forças não cumprir uma lei que foi amplamente debatida e aprovada por esse parlamento. Durante a reunião, os parlamentares analisaram 10 projetos de lei, entre eles o do deputado Carlos Mink, que garante aos servidores públicos o direito do uso do nome social por travestis e transexuais. O texto recebeu parecer pela constitucionalidade e será analisado pelo plenário. O Supremo, recentemente, foi nesse mesmo caminho, dando mais força ainda. As pessoas têm que ser respeitadas. O que vale é como as pessoas se sentem. Por que discriminar? Por que não reconhecer? O mundo será menos violento e mais agradável e efetivo. A Comissão de Defesa, Proteção e Direito dos Animais, presidida pelo deputado Carlos Osório, quer endurecer as penas dos traficantes de animais silvestres no estado e aperfeiçoar a legislação. O contrabando de animais silvestres está presente nos 92 municípios do estado. O Rio de Janeiro está em primeiro lugar e, em seguida, vem São Gonçalo, Niterói, Maricá e Angra dos Reis, segundo dados do Comando da Polícia Ambiental. A Polícia Militar atua nos 92 municípios do estado, onde você encontra pássaros em cativeiro e principalmente o tráfico de animais silvestres. As nossas atuações, elas se concentram de forma prioritária nas feiras livres, onde você tem o maior número de apreensões de pássaros, de animais, como também de prisões. É claro que se faz necessária uma discussão mais ampla quanto à legislação e aplicação dela. Para esta médica veterinária e agente da Polícia Federal, o contrabando desses animais não está presente apenas nas feiras livres. Segundo ela, 70% dos animais silvestres dos pet shops têm origem no tráfico. Um animal anilhado que você vê num pet shop ou que você pode comprar de um criadouro, não significa que ele é legalizado, ele foi esquentado do tráfico, porque é muito fácil você retirar um animal do seu habitat, esquentar esse animal, colocar uma anilha. E a nossa legislação permite isso. Eu digo permite porque a nossa legislação é muito branda. Então, e a gente não encontra só animais nas feiras livres. Hoje em dia a internet é um território também do tráfico. Durante o encontro, representantes de diversas instituições reforçaram que, além da sensação de impunidade dos infratores e a falta de estrutura dos órgãos de fiscalização e proteção, a maior dificuldade é a destinação adequada desses animais após serem capturados das mãos dos infratores. Por este motivo, o Instituto Estadual do Ambiente vai criar o programa de adoção de animais silvestres que, por alguma razão, não estão aptos a viverem na natureza. O Estado está fazendo a regulamentação de um instrumento que é exatamente a principal finalidade é a gente conseguir destinar os animais que hoje são objeto de apreensão e que por algum problema, alguma questão, eles estão incapacitados de retornar à natureza. Então, obviamente que isso tem um custo elevado, manter esses animais, e a exemplo do que é feito com animais domésticos, cães e gatos principalmente, a proposta é que as pessoas adotem. O deputado Carlos Osório disse que a comissão vai elaborar um projeto de lei para coibir o tráfico de animais silvestres no estado. Nós podemos recolher uma série de informações que vão basear a comissão na proposição de nova legislação para endurecer o combate ao tráfico de animais silvestres no Rio de Janeiro.
Hoje, a polícia prende e solta por falhas na legislação e, evidentemente, também estaremos trabalhando com os nossos colegas na Câmara Federal para que, a nível nacional, isso possa ser feito. Ficou claríssimo aqui que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil não tem nenhuma condição operacional e nem de recursos para adequadamente combater o tráfico no nosso Estado. Então, nós estaremos requerendo da Polícia Civil e da Polícia Militar que elas possam receber novos investimentos. Vamos levar esse tema à Comissão de Segurança e também ao interventor federal. O plenário da Alerj começou a discutir 3 mensagens que autorizam o governo a solicitar empréstimos que podem somar quase 3,5 bilhões de reais. Veja os detalhes com a repórter Fernanda Nogueira. Nesta quarta-feira, foram realizadas 3 sessões extraordinárias no plenário da Alerj. Nas 2 primeiras, os parlamentares analisaram mensagens do governador. Uma delas solicita autorização para empréstimo de até 250 milhões de reais junto a instituições financeiras nacionais e internacionais. A operação terá garantia do governo federal e os recursos vão ser utilizados para modernizar a área de tecnologia da informação da Secretaria de Fazenda do Estado. O objetivo é aumentar a arrecadação sem alterar a carga tributária. A execução do programa deve durar 4 anos e otimizar em 80% a capacidade tecnológica da Secretaria. Hoje, como é que é feito a fiscalização? O caminhão sai de São Paulo, ele vem para o estado do Rio de Janeiro e é por amostragem. Não tem velocidade para colocar todos na balança. Imagina abrir um caminhão cegonha, aquele que vem com uma Scania, um caminhão que vem com 2 containers gigantes acoplado à sua boleia. Imagina, você não consegue fazer essa fiscalização. A partir do momento que a gente tiver os scanners, o caminhão vai passar tão rápido quanto hoje é o scanner da Receita Federal no aeroporto. Você compra uma mercadoria em outro estado, você paga o ICMS daquele estado e o que é a diferença da venda no estado que você está vendendo, você paga essa diferença aos cofres estaduais. E o nosso estado vem perdendo receita. De acordo com o texto, o governo do estado deverá enviar à Alerj a cópia do contrato assinado em até 60 dias para análise dos parlamentares. Na segunda extraordinária, foi analisada a proposta que autoriza o estado a contratar operação de crédito até o valor de 200 milhões de reais junto a instituições financeiras nacionais e internacionais. A garantia para o empréstimo também será da União e os recursos serão aplicados em medidas para a reestruturação administrativa de setores do governo. Na justificativa do projeto, o governador cita o pagamento de gastos com a demissão de servidores de empresas que serão extintas e diz que algumas atividades não são mais relevantes para o Estado. Outras funções serão substituídas pela iniciativa privada. A última mensagem autoriza a contratação de empréstimo até o valor de 3 bilhões e 50 milhões de reais com a garantia da União. Os recursos serão utilizados para financiar despesas dos leilões de pagamento previstos no plano de recuperação fiscal. Para o presidente da Comissão de Tributação da Alerj, deputado Luiz Paulo, as mensagens são inconstitucionais, porque o governo já tem dívidas que correspondem a 236% da receita corrente líquida do Estado. E a lei só permite endividamento de até 200% deste valor. Não se pode contrair empréstimo que vise pagar pessoal e fornecedor. Empréstimo é só para investimento. Então, nenhum dos 3 projetos de lei, sob o ponto de vista da constitucionalidade, tem como prosperar, mesmo que esteja no termo de ajuste fiscal. Porque o termo de ajuste fiscal, ele não tem força superior nem à Constituição da República, nem a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, os meus votos contrários pela inconstitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Alerj, deputado André Lazzaroni, considerou as mensagens constitucionais. Segundo o parlamentar, o empréstimo de 3 bilhões vai ajudar o Estado a reduzir a dívida com fornecedores, que já passa de 12 bilhões de reais. Entender que hoje a nossa dívida de 12 bi, aquele fornecedor que oferecer um desconto de 75% vai ter priorização. E eu acredito que do jeito que a crise
bateu firme em todas as empresas, nós teremos esse desconto de 75%. Então é quitar uma dívida de 12 bilhões de reais com fornecedores, transformando essa dívida em 3 bilhões com bancos públicos com garantia da União. É uma conta que qualquer dona de casa, qualquer empresário sabe fazer. Você vai trazer um déficit, uma dívida de 12 bi e pagar em 3 bi. Isso não tem a menor dúvida que é saudável para o Estado do Rio de Janeiro. As 3 mensagens do Executivo vão receber emendas dos parlamentares até às 5 da tarde desta quinta-feira. Os estudantes que participaram do Parlamento Juvenil tiveram a oportunidade, nesta quarta-feira, de conhecer um pouco mais sobre a triste história da escravidão no país. O tour começou pelo Cais do Valongo. Por aqui, mais de 1 milhão de africanos escravizados desembarcaram no Rio. Na área com aproximadamente 350 metros de comprimento, os adolescentes viram as escavações do antigo porto. Desenterrado em 2011, durante as obras de reurbanização do bairro da Gamboa, o sítio arqueológico fica agora a céu aberto no coração da região portuária. Do outro lado da rua fica o armazém das docas Dom Pedro II. O prédio foi construído pelo engenheiro André Rebouças em 1871, que proibiu o uso da mão de obra escrava na construção quase 20 anos antes da abolição da escravatura. Onde atualmente funciona o galpão da Ação da Cidadania, era o local em que atracavam os navios com os africanos escravizados. Isso faz a gente pensar em como o negro foi tratado no Brasil e nos remete a um período de dor, um período de tristeza. Eu acho que qualquer um que para refletir sobre aquele lugar sente isso, porque é algo muito sério, é algo muito forte. Mais à frente eles conheceram o Jardim Suspenso do Valongo. Construído nos moldes dos parques franceses do século XIX, além da bela paisagem, o parque contém réplicas das estátuas dos deuses Marte, Ceres, Minerva e Mercúrio. Depois de conhecer o Jardim Suspenso do Valongo, construído em 1906, aos pés do Morro da Conceição, no centro do Rio, e restaurado em 2012, durante a revitalização da zona portuária, os parlamentares juvenis foram fazer a última parada do circuito e conhecer o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. Considerado o maior cemitério de escravos das Américas, ali eram enterrados os prisioneiros negros recém-chegados da África que não aguentavam os maus tratos da viagem. Segundo historiadores, de 20 a 30 mil corpos foram jogados em valas e queimados entre 1824 e 1830. Hoje o local funciona como um centro cultural, onde os jovens puderam ver as ossadas descobertas pelo trabalho de arqueólogos. Depois, foi exibido um documentário de 8 minutos sobre a história do cemitério e dos vestígios encontrados. Geralmente na sala de aula nós estamos acostumados a ter um contexto específico, mas aqui hoje o professor ele trouxe um contexto amplo, falando desde o início até a atualidade que nos encontramos. A gente passa por todo o processo de período da colonização, a chegada dos africanos, né? A sobrevivência deles aqui, o que eles fizeram, o que eles construíram e o que restou desses fragmentos dessa época. À tarde, o grupo se dividiu em atividades paralelas. Parte dos jovens vivenciou a experiência de uma reunião de líderes no Salão Nobre. Com a presença de uma profissional de coaching, 10 integrantes do projeto tiveram um acompanhamento de como aprimorar o processo de liderança. A outra parte do grupo se reuniu aqui na Biblioteca da Alerj com o deputado Anderson Nogueira para discutir melhorias para as próximas edições do Parlamento Juvenil. No bate-papo com o deputado, surgiu uma proposta ousada para os próximos anos. A gente debateu uma certa mudança que a gente anseia já há um tempo perante a mesa diretora. Porque muito se vê a mesa diretora em uma questão hierarquizada de pirâmide, onde quem está na mesa diretora está no topo e os restos dos parlamentares são aquela base excluída de opiniões e tais coisas. Então a gente está pensando e vai continuar pensando ainda durante o dia de hoje mudanças para que isso aconteça e acredito eu que vai vir a acontecer. Nós acreditamos que isso a mesa diretora ela é como eu posso dizer, uma instituição falida.
é algo que não dá certo e acaba criando uma diferença entre cada parlamentar. Eles acabam não vendo o geral, mas sim veem a mesa diretora e os parlamentares. Então o nosso pensamento é acabar com isso. O que foi proposto é mudar isso para que todos se vejam no mesmo patamar. Se um dos pilares do projeto é formar cidadãos mais críticos e conscientes, este grupo surpreende até o coordenador do Parlamento Juvenil. Esse grupo específico tem uma maturidade política muito grande, tem um conceito de ética, de valores fantásticos, e por isso a condução está sendo tão bacana. A gente está muito feliz com o resultado e hoje 3 grupos absolutamente divididos trabalhando nas questões para construir realmente o estado do Rio que a gente sonha a partir da juventude. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.